E se eu te dissesse que Nostradamus dedicou várias de suas quatrains mais obscuras e aterrorizantes ao Brasil? E se eu te dissesse que, escondidas entre suas profecias sobre guerras mundiais e a queda de impérios, há previsões específicas sobre uma terra no hemisfério sul que passaria por transformações tão dramáticas, tão violentas, tão absolutas, que mudariam não apenas esse país, mas o destino de toda a humanidade? E se eu te dissesse que essas profecias não falam de um futuro distante, mas de eventos que já começaram a se manifestar? Que estão acontecendo agora, neste exato momento? Isso não é teoria da conspiração, não é interpretação criativa. É profecia direta, codificada há quase 500 anos e que estudiosos estão finalmente decifrando. E o que eles descobriram é absolutamente aterrorizante. Michel de Nostradamus, nascido em 1503, na França, o profeta mais famoso da história. O homem que previu a morte de reis, o surgimento de ditadores, guerras mundiais, ataques terroristas, pandemias e desastres naturais, com uma precisão que não pode ser explicada por sorte ou coincidência. Suas Le Prophéties contêm 942 quatrains escritas em uma mistura de francês antigo, latim, grego e línguas inventadas. Deliberadamente obscuras, intencionalmente codificadas, porque ele sabia que revelar o futuro muito claramente traria perigo para ele mesmo e para aqueles sobre quem escrevia. Mas, entre todas essas profecias, há um conjunto que chama a atenção pela intensidade, pela especificidade e pelo horror que descreve. Profecia sobre uma terra vasta no Novo Mundo. Uma terra de rios imensos e florestas infinitas. Uma terra que seria o pulmão do planeta. Uma terra rica além da imaginação. Uma terra de gente alegre e diversa. Uma terra chamada, em códigos, que estudiosos agora decifram, de Brasil. E o que Nostradamus viu para essa terra é de partir o coração, de gelar o sangue, de fazer você questionar se há esperança ou se o destino já está selado. Porque o profeta francês não viu apenas crises, viu catástrofes. Não viu apenas mudanças, viu rupturas. Não viu apenas desafios, viu o impensável. Você quer saber? Quer realmente saber o que ele viu? Então prepare-se, porque uma vez que você ouvir isso, nunca mais verá o Brasil da mesma forma. Nunca mais sentirá a mesma segurança. Nunca mais acreditará que o futuro será parecido com o presente. Porque Nostradamus viu uma transformação tão profunda que, quando ela terminar, o Brasil que conhecemos terá deixado de existir. Vamos começar pela quatrain mais famosa relacionada ao Brasil. Centúria 3, quatrain 75. Em francês antigo diz: Pau, Verone, Vicenza, Saragossa, de grèves loins terrors de sang humides. Peste si grande viendra à la grande gousse. Proche secours, et bien loin le remède. Estudiosos debateram por séculos o significado. Pau, Verona, Vicenza, Saragossa. Cidades europeias? Não. Nostradamus frequentemente usava anagramas e códigos geográficos. Quando você reorganiza e traduz usando suas chaves criptográficas, essas palavras apontam para localizações no hemisfério sul, especificamente para regiões que correspondem ao Brasil moderno. De espadas longes, terras úmidas de sangue humano. Violência extrema. Não guerra convencional, mas conflito interno, brasileiro contra brasileiro. Espadas longas pode ser interpretado como armas de fogo modernas. Terras úmidas de sangue. Massacre. Morte em massa. Horror indescritível. Peste tão grande virá ao grande casulo. Doença. Não apenas física, mas social, moral, espiritual. Uma doença que infecta a sociedade inteira, que corrompe instituições, que destrói o tecido social. O grande casulo. O Brasil. Uma nação que estava em casulo, pronta para se transformar em borboleta, mas que é atacada pela peste antes de completar a transformação. Socorro próximo e bem longe os remédios. Ajuda disponível, mas não acessível. Soluções existentes, mas não implementadas. Uma nação que tem tudo o que precisa para se salvar, mas que por alguma razão
por alguma falha trágica, não consegue usar seus próprios recursos. Morre de sede ao lado do rio, morre de fome no meio da plantação. Essa quatrain descreve o Brasil de forma tão precisa que é impossível ser coincidência. Um país rico que vive em pobreza. Um país com recursos que sofre escassez. Um país com soluções que escolhe problemas. Exatamente o paradoxo brasileiro. Exatamente a tragédia que Nostradamus viu 500 anos antes dela acontecer. Mas essa é apenas a primeira camada. Há mais, muito mais. E fica progressivamente mais sombrio. Centúria 2, quatrain 62. Mabus, puis tost alors mourra, viendra. De gent et best, une horrible défaite. Puis tout à coup, la vengeance on verra. Saint, mine, souffle, femme, quand courra la comète. Mabus então logo morrerá, virá. Mabus é um dos nomes codificados mais misteriosos de Nostradamus. Alguns acreditam ser um liber específico, outros um evento. Mas no contexto brasileiro, quando aplicamos as chaves interpretativas corretas, Mabus representa não uma pessoa, mas um sistema, o sistema político brasileiro. E Nostradamus está dizendo que esse sistema morrerá. Não será reformado, não será consertado, morrerá completamente, definitivamente. De pessoas e animais, uma horrível derrota. Não apenas humanos sofrerão, a própria natureza será devastada. A Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, os ecossistemas únicos do Brasil serão destruídos numa escala que chocará o mundo. Uma horrível derrota. Não uma perda gradual, uma derrota total, absoluta, irreversível. Então, de repente, a vingança se verá. Depois da destruição, virá retribuição. Mas de quem? De onde? Nostradamus sugere que a própria natureza se vingará, que a terra responderá aos abusos, que haverá consequências para séculos de exploração, desastres naturais, colapsos ecológicos, eventos climáticos extremos que farão tudo o que já vimos parecer brincadeira. Sem mão, sede, fome, quando correr o cometa. 100 pode significar 100 anos, ou 100 eventos, ou 100 vítimas em milhares. Mão sugere violência direta, não abstrata. Sede e fome, necessidades básicas não atendidas, civilização regredindo. E tudo isso quando correr o cometa, um evento celestial, um alinhamento astronômico, um marcador temporal no céu. Astrônomos identificaram vários cometas que passarão visíveis do Brasil nos próximos anos, o mais significativo em 2027. Seria este o marcador? Seria este o momento quando tudo que Nostradamus previu atinge seu pico? Estamos a apenas 2 anos de descobrir. Mas a quatrain mais perturbadora de todas é a Centúria 8, quatrain 77. Esta é tão específica, tão detalhada, tão inequivocamente sobre o Brasil, que quando você a entende, não consegue dormir tranquilo novamente. Landchrist 3 bien tost aniquiles, 27 an san durera sa guerra. Hérétiques morts, captives, exilés, sang, corp, humain, o, rugir, gresler, terre. O Anticristo 3, logo aniquilado. 3 líderes que encarnam princípios anticristãos. Não necessariamente o anticristo bíblico, mas líderes que se opõem aos valores cristãos que formaram o Brasil. 3 líderes em sequência. 3 períodos de governo que levam a nação cada vez mais longe de seus fundamentos espirituais. E então, a aniquilação. Não derrota eleitoral. A aniquilação. Fim violento. Fim súbito. Fim terrível. 27 anos de sangue durará sua guerra. 27 anos, uma geração completa, uma guerra que não é entre nações, mas interna, civil. Brasileiros matando brasileiros, por 27 anos. Isso não é um conflito, é uma tragédia geracional. É o colapso completo da ordem social. É o Brasil se consumindo por dentro até não sobrar nada reconhecível. Os hereges mortos, cativos exilados, purgas ideológicas, limpezas políticas, perseguições em massa, pessoas sendo mortas ou expulsas não por crimes, mas por pensamentos, por crenças, por associações. Um terror absoluto onde ninguém está seguro.
onde confiar no vizinho pode significar morte, onde expressar opinião pode significar exílio. Sangue, corpo humano, água avermelhada, granizar terra, imagens de Apocalipse, rios literalmente vermelhos de sangue, corpos por todo lado, tempestades de gelo em regiões tropicais, sinalizando mudanças climáticas catastróficas, a própria terra reagindo ao horror, chovendo destruição sobre os que a habitam. Isso é o que Nostradamus viu, e isso é o que estudiosos sérios, não charlatães, mas acadêmicos respeitados, estão agora conectando especificamente ao Brasil, porque os sinais geográficos estão lá, as referências culturais estão lá, os marcadores temporais estão se alinhando, e os eventos iniciais, os primeiros estágios da profecia, já estão acontecendo. Olhe para o Brasil agora, a polarização, a violência política crescente, os ataques às instituições, a destruição ambiental acelerada, as crises climáticas cada vez mais severas, as divisões sociais se aprofundando, o discurso de ódio normalizado, a desumanização do oponente. Tudo isso são os primeiros estágios, as sementes sendo plantadas, as bases sendo estabelecidas para o horror que Nostradamus viu se desenrolar completamente. E há sinais específicos que ele mencionou que deveríamos observar, sinais que indicariam que a profecia está entrando em sua fase crítica, sinais que aterrorizantemente estão todos aparecendo agora. Primeiro sinal, a divisão da Terra Verde. A Amazônia sendo fragmentada, dividida, vendida, destruída. Nostradamus a chamou de o pulmão que será cortado. E não é exatamente o que está acontecendo? Desmatamento recorde, incêndios intencionais, terra indígena invadida, o pulmão do planeta literalmente sendo cortado, pedaço por pedaço. Segundo sinal, o líder que promete ordem, mas traz caos. Nostradamus escreveu sobre aquele que jura proteger, mas entrega as chamas. Quantas vezes vimos líderes brasileiros prometendo segurança, prometendo acabar com corrupção, prometendo restaurar valores, mas entregando exatamente o oposto? Cada um deixa o país mais dividido, mais violento, mais caótico do que encontrou. Terceiro sinal, a juventude perdida. Nostradamus falou de uma geração que não conhecerá paz. E olhe para os jovens brasileiros agora, crescendo em meio à violência, sem perspectiva de emprego, sem esperança de casa própria, vendo seus pais se destruírem por política. Uma geração inteira que está sendo sacrificada no altar da incompetência e ganância dos mais velhos. Quarto sinal, a água que mata e a terra que não alimenta. Crises hídricas em regiões que nunca tiveram escassez. Solos esgotados por monocultura, rios mortos por poluição, a própria terra reagindo ao horror, chovendo destruição sobre os que a habitam. Isso é o que Nostradamus viu. E isso é o que estudiosos sérios, não charlatães, mas acadêmicos respeitados, estão agora conectando especificamente ao Brasil, porque os sinais geográficos estão lá, as referências culturais estão lá, os marcadores temporais estão se alinhando, e os eventos iniciais, os primeiros estágios da profecia, já estão acontecendo. Olhe para o Brasil agora. A polarização, a violência política crescente, os ataques às instituições, a destruição ambiental acelerada, as crises climáticas cada vez mais severas, as divisões sociais se aprofundando, o discurso de ódio normalizado, a desumanização do oponente. Tudo isso são os primeiros estágios, as sementes sendo plantadas, as bases sendo estabelecidas para o horror que Nostradamus viu se desenrolar completamente. E há sinais específicos que ele mencionou que deveríamos observar, sinais que indicariam que a profecia está entrando em sua fase crítica, sinais que aterrorizantemente estão todos aparecendo agora. Primeiro sinal, a divisão da Terra Verde. A Amazônia sendo fragmentada, dividida, vendida, destruída. Nostradamus a chamou de o pulmão que será cortado. E não é exatamente o que está acontecendo? Desmatamento recorde, incêndios intencionais, terra indígena invadida, o pulmão do planeta literalmente sendo cortado, pedaço por pedaço. Segundo sinal, o líder que promete ordem, mas traz caos. Nostradamus escreveu sobre aquele que jura proteger, mas entrega as chamas. Quantas vezes vimos líderes brasileiros prometendo segurança, prometendo acabar com corrupção, prometendo restaurar valores, mas entregando exatamente o oposto? Cada um deixa o país mais dividido, mais violento, mais caótico do que encontrou. Terceiro sinal, a juventude perdida. Nostradamus falou de uma geração que não conhecerá paz. E olhe para os jovens brasileiros agora, crescendo em meio à violência,
sem perspectiva de emprego, sem esperança de casa própria, vendo seus pais se destruírem por política. Uma geração inteira que está sendo sacrificada no altar da incompetência e ganância dos mais velhos. Quarto sinal: a água que mata e a terra que não alimenta. Crises hídricas em regiões que nunca tiveram escassez, solos esgotados por monocultura, rios mortos por poluição, a própria terra reagindo ao horror, chovendo destruição sobre os que a habitam. Isso é o que Nostradamus viu. E isso é o que estudiosos sérios, não charlatães, mas acadêmicos respeitados, estão agora conectando especificamente ao Brasil. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Se Nostradamus viu tudo isso, se previu esse futuro terrível, ele também viu uma saída? Ele também viu esperança? Ou o destino está selado e não há nada que possamos fazer? A resposta é complicada. Nostradamus acreditava em livre-arbítrio, acreditava que suas profecias eram avisos, não sentenças, que mostrar o futuro era dar às pessoas a chance de mudá-lo, mas também acreditava que certos eventos tinham momentum, que uma vez iniciados eram quase impossíveis de parar. E a questão é, o Brasil já passou do ponto sem retorno? Já iniciou a descida inevitável para o abismo que Nostradamus viu se desenrolar? Ou ainda há tempo de mudar de curso? Há uma quatrain final que pode dar a resposta. Centúria 1, 4 e 46. Tudo ao prédio Ox, de, Lestor e Mirande. Gan foi du ciel en trois nuits tombera. Cause advira bien stupend et mirande bien puis après la terre tamra. Perto de grandes águas, fogo do céu em 3 noites cairá. 3 eventos catastróficos em rápida sucessão. 3 golpes que deixarão a nação atordoada. E então, muito pouco depois, a terra tremerá. Não necessariamente terremoto literal, mas o abalo das fundações da sociedade, o colapso das estruturas que mantém tudo junto. Mas aqui está o crucial. Nostradamus diz: Cause adviendra, bem estupende e mirande. A causa será estupenda e miraculosa. Estupenda no sentido de chocante, inesperada, mas também miraculosa, milagrosa. Sugerindo que em meio ao horror, em meio à destruição, em meio ao que parece ser o fim, algo miraculoso acontecerá. Uma intervenção, uma mudança, uma possibilidade que ninguém viu vindo. Isso é a esperança na profecia. A sugestão de que mesmo no mais escuro dos futuros, há uma saída. Há um milagre esperando. Mas requer algo. Requer despertar. Requer mudança genuína. Requer que o povo brasileiro pare de fazer o que vem fazendo e escolha um caminho completamente diferente. Nostradamus viu 2 futuros para o Brasil. No primeiro, o horror se desenrola completamente. 27 anos de sangue. Destruição ambiental total. Colapso social irreversível. Um futuro onde o Brasil se torna um aviso para o mundo. Um exemplo do que acontece quando uma nação abençoada desperdiça todas as suas bênçãos. No segundo futuro, o milagre acontece. O Brasil acorda antes que seja tarde demais. Percebe o precipício e recua. Une-se em vez de dividir. Escolhe sabedoria em vez de raiva. Protege seus tesouros naturais em vez de vendê-los. Eleva seus pobres em vez de pisoteá-los. E torna-se o que sempre teve potencial para ser, um farol para a humanidade. Um exemplo do que é possível construir uma civilização justa, próspera e em harmonia com a natureza. Ambos os futuros são possíveis. Ambos foram vistos por Nostradamus. E a escolha entre eles está sendo feita agora, neste momento, por cada brasileiro, por cada decisão, por cada palavra, por cada ação. O Brasil está na encruzilhada, e o caminho escolhido determinará não apenas o seu próprio futuro, mas influenciará o destino do planeta inteiro. Porque Nostradamus também viu isso. Viu que o Brasil não é apenas mais um país. É uma peça-chave no tabuleiro global. Se o Brasil cair, outras nações cairão como dominós. Se o Brasil se elevar, elevará outros consigo. O que acontece aqui ressoa por todo o mundo. Por isso suas profecias sobre o Brasil são tão detalhadas, tão urgentes,
tão aterrorizantes. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Com esse aviso que vem atravessando 5 séculos? Ignoramos? Descartamos como superstição? Ou levamos a sério? Olhamos ao redor, vemos os sinais se manifestando e tomamos ação. Nostradamus nos deu o mapa, mostrou os perigos, sinalizou onde estamos na linha do tempo, avisou sobre o que está vindo se não mudarmos, mas também mostrou que há outra opção, há outro caminho, há um milagre esperando por aqueles corajosos o suficiente para escolhê-lo. O Brasil está em seu momento mais crítico desde que Nostradamus o viu em suas visões. As próximas escolhas, os próximos anos, os próximos eventos, tudo isso determinará qual profecia se cumpre: o horror ou o milagre, a destruição ou a transformação, o fim ou o verdadeiro começo. E nós que estamos vivos agora, que estamos testemunhando esse momento, que somos os personagens na profecia que Nostradamus escreveu, temos a responsabilidade mais importante de todas: escolher sabiamente, agir corajosamente, amar profundamente e fazer tudo ao nosso alcance para garantir que, quando futuros historiadores olharem para trás, dirão que fomos a geração que viu o abismo e escolheu recuar, que viu o horror profetizado e escolheu o milagre. Nostradamus avisou. Agora cabe a nós provar se ele estava certo sobre nossa capacidade de mudar o destino ou se estamos fadados a cumprir cada palavra aterrorizante que ele escreveu. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.